Estamos de volta e eu tenho um prazer imenso em receber nesse bloco de programa ele que é oftalmologista, Dr. Leôncio de Souza Queiroz Neto, mais uma vez. Muito obrigada pela gentileza da presença. Muito bom revê-lo, doutor. Que bom que você voltou. Eu que agradeço o convite, Tati. Doutor, essa semana a gente está fazendo aí entrevistas especiais à turminha da melhor idade, né? As pessoas mais experientes, mais maduras. E em cada dia da semana a gente optou por um profissional para ajudar as pessoas idosas que nos acompanham a viver bem, viver com qualidade de vida. Essa semana é a Semana do Idoso, né? No dia 1º de outubro tem aí o Dia Internacional do Idoso. Antes de 2006, o Brasil comemorava no dia 27 o Dia do Idoso, mas aí a partir do Estatuto do Idoso, que foi feito no dia 1º de outubro, o Brasil também passou, né, a comemorar e lembrar esse dia, na data do dia 1º, mas aí a gente optou por fazer a semana inteira de assuntos aí relacionados ao bem-estar dos idosos. Hoje, a gente recebe o oftalmologista para falar dos principais problemas que acometem o pessoalzinho da melhor idade quando a gente fala em visão. E acho que uma das doenças, os problemas mais famosos e mais comuns é a catarata, certo, doutor? Exato, Tati. A catarata, na nossa população brasileira, que é um país com alta carga solar, e na melhor idade todo mundo vai praticar um pilates, um exercício, então a gente precisa fazer um alerta de que a catarata tem uma relação muito grande com a radiação ultravioleta. E então nós devemos, assim como protegemos a nossa pele, proteger também os nossos olhos com filtro ultravioleta. Eu não digo para evitar a catarata, mas talvez para aparecer mais tarde. Porque hoje, pelas estatísticas que a gente tem, dos 55 aos 65 anos de idade, na nossa população, 43% dos idosos já iniciam com catarata. Ou seja, quase metade da população já apresenta a partir dos 40 e poucos anos. Dos 55 aos 65. E poucos anos já tem o problema. Já tem o problema. E dos 65 aos 75, em torno de 62, 63%. Acima dos 75 anos, nós já temos aí um índice mais alto de pessoas de catarata. Então, catarata, quem viver, terá. É inevitável. É inevitável. Eu vou pedir, por favor, doutor, se você pudesse levantar, para a gente, inclusive, explicar melhor para o pessoal de casa, né? Afinal de contas, o que é a catarata, o que acontece com o nosso globo ocular quando a pessoa, né, é diagnosticada com essa doença. Então, aqui nós temos 2 olhos. Sim. Esse é um olho normal, onde você vê a menina, pupila pretinha, e aqui um olho onde a menina do olho está branquinha, está mais opaca, esbranquiçada. Isso é a catarata, ou seja, a catarata ela ocorre atrás do colorido do olho, atrás da íris. É uma lente que nós temos atrás da íris e que vai opacificando. Por isso que o diagnóstico da catarata é do oftalmologista, é na consulta oftalmológica. E a pessoa às vezes desconhece. Uma própria pesquisa do IBGE mostra que poucas pessoas sabem ter catarata, porque ela vai se adaptando, ela vai perdendo a visão muito pouquinho, dia a dia, ela vai perdendo o contraste. Ela acaba se acostumando com aquela perda. Ela acaba se acostumando com a pouca visão. As cores vão ficando num tom mais pastel, ela troca de óculos mais frequentemente, logo vence aquele óculos, a refração. Isso são sinais de que a catarata está surgindo. E aí, então, algo muito preocupante, doutor, porque pelo que você disse, muitas pessoas em casa que estão nos assistindo podem ter a catarata, mas ainda não receberam o diagnóstico. Perfeito, Tati, é assim mesmo. A cirurgia da catarata é uma cirurgia eletiva, onde sempre o tratamento da catarata é a cirurgia. E quando praticar essa cirurgia? Basicamente, quando a limitação da pessoa ocorre, a dirigibilidade, ela não consegue renovar a carteira nacional de habilitação. Então, já é uma hora de que ela está precisando, porque a pessoa com catarata, ela cai mais, porque ela não reconhece os degraus. 70% das pessoas com catarata sofrem quedas. Então, é uma cirurgia muito simples, fácil para restaurar, cuidar. É rápida. Aqui a gente tem uma outra imagem, gente, olha lá. Esse é um olho cortado, né? Nós estamos vendo na maneira sagital.
em que a catarata ocorre exatamente aqui, ó, nessa lente que está atrás da íris, atrás do colorido do olho. Tem como fechar um pouquinho a Então, imagem para pegar ele apontando, gente, a região? aquela imagem que aqui está invertida, porque todos nós enxergamos invertido, ela está nítida. Quando ocorre a catarata, que opacifica essa lente, a imagem fica nebulosa, que muda um pouco a cor, os tons não estão tão claros e você passa a enxergar menos. Eu vou pedir agora que a gente tenha a imagem fechada, doutor, se você puder reforçar, então, repetir. Aqui nós a gente tem um olho normal. Um olho normal. A imagem entra, a luz onde entra. a luz entra, a imagem entra e ela projeta-se na retina, lá no fundo do olho, de uma maneira nítida. Ok. Nesse olho doente, nesse olho com catarata, essa lente fica opaca, atrás do colorido do olho. E com isso a imagem fica embaçada, fica turva. É essa nebulosidade, esse embaço, que é a catarata. Perfeito. Vou pedir para a gente novamente se acomodar. E você que está em casa me assistindo, tem alguma dúvida, alguma pergunta, gente, por favor, aproveita essa oportunidade de mandar aí o seu questionamento. Doutora, você comentou que a cirurgia, né, para a gente corrigir esse problema catarata, é muito simples, é um procedimento muito rápido. E ela tem essa garantia de 100% da resolução do problema, doutor? Ou pode ficar alguma sequela? Varia muito de como está a retina, o fundo do olho desse paciente. Nós precisamos saber se esse paciente não tem uma retinopatia diabética, se ele não é diabético, se ele não é hipertenso arterial, que tenha tido alguma lesão na retina. Então, por isso, a prevenção na oftalmologia é muito importante. Né? Quem tem diabetes precisa também tratar de uma maneira multidisciplinar com o oftalmologista. A cirurgia é simples, ela é eficaz, restaura a visão quando o olho, a retina, o nervo óptico está são, mas é uma cirurgia de responsabilidade, porque o olho é pequenininho, são muitos detalhes, exige do cirurgião um treinamento, uma habilidade muito grande, e o resultado é uma boa visão. Ou seja, 85% do nosso relacionamento é dado pela visão. Então, nós temos que praticar a cirurgia de uma maneira correta e eficaz. E hoje o mais indicado, então, é a cirurgia para o tratamento da catarata? Não há outro tratamento da catarata que não seja cirúrgico. Ela comete, geralmente, um dos olhos ou os dois, doutor? Geralmente os dois olhos. Eu sempre brinco com os meus pacientes. E juntos? Os dois olhos nascem juntos, têm a mesma idade, enxergaram mais ou menos as mesmas coisas, o mesmo número de imagens, e com isso eles vão aparecer a catarata junto. Mas a cirurgia sempre é realizada um olho por vez. Existe quem faça os dois ao mesmo tempo, mas eu diria para você que a enorme maioria da comunidade oftalmológica mundial preconiza um olho por vez a cirurgia. Faz um, depois daquele pós-operatório, faz o outro. Interessante. Tem algum cuidado, alguma indicação ou contraindicação, de repente na semana, na véspera da cirurgia, algum cuidado especial, doutor? Como toda cirurgia, nós dependemos do cuidado do paciente, de uma boa higiene manual, não levar a mão aos olhos, usar os colírios no pós-operatório corretamente. Mas é uma cirurgia que geralmente você faz hoje até com anestesia local, com colírio, e a pessoa, umas 2, 3, 4 horas depois já está enxergando. Qual é a causa específica? Existe uma causa específica da catarata, nós doutor? Nós temos diversos tipos de catarata. Né? Tem crianças que nascem com catarata por uma infecção neonatal, tem cataratas traumáticas, tem cataratas medicamentosas, tem associadas a doenças sistêmicas, mas a causa mais comum, eu diria para você, 85% das cataratas são relacionadas à idade. E isso aí tem o fator da radiação ultravioleta, que é cumulativo, temos o excesso do uso do iodo no sal, né? O brasileiro come com saleiro na mesa. O excesso de sal compromete também. Compromete, corrobora por causa do iodo. Nós temos medicamentos que levam à catarata. Nós temos o uso, a automedicação com alguns colírios à base de corticoide que leva à catarata. Então, eu diria para você que a causa da catarata ela é multifatorial.
Não existe, e tem os fatores hereditários, genéticos, que também nós temos famílias que têm catarata precocemente. E aí vai passando pelas gerações. Então, Exato. na verdade, como o senhor comentou, são vários tipos de catarata, mas a mais comum acaba sendo essa mesmo que aparece conforme a idade. Na Né? melhor Os idade. anos vão passando, a pessoa vai ficando mais experiente, mas acaba aí ganhando um presente que não é muito bacana, a catarata. Mas hoje a cirurgia é simples, é um procedimento que vai, na maioria dos casos, oferecer 100% do resultado satisfatório e não tem nenhum cuidado muito grande, especial, antes e depois, a não ser aquela recomendação do uso do colírio específico A e a higiene, diminuição do consumo do sal. Isso é importante, né, gente? Porque você consegue prevenir. sem dúvida, o sal e a proteção UV nos olhos é o mais importante. É a cirurgia mais praticada no globo terrestre. Uma porque geralmente todas as etnias, todos os povos estão vivendo mais. Como eu disse no começo, quem viver terá. E outro que nós temos 2 olhos. E é uma cirurgia muito contemplativa porque a deficiência visual, das deficiências, a dificuldade de visão é que tem um custo mais alto para a família, para a sociedade. Você falou um pouquinho dessa questão do raio, né? Essa interferência do sol, ou mesmo a questão da luz artificial, doutora, ela também acaba prejudicando ou desencadeando o aparecimento da catarata? E aí eu já emendo uma outra pergunta, por exemplo, em áreas externas. Então, se a pessoa criar o hábito de usar o óculos de sol, ela ajuda a prevenir ou não? Ajuda a prevenir. Nós temos na luz artificial, principalmente a luz branca, né, que ela tem um coeficiente de radiação azul. Essa do nosso estúdio, por exatamente, exemplo, né? A luz azul no espectro luminoso, ela estaria corroborando, contribuindo para a degeneração macular que acontece. Nós temos no olho, na retina, no fundo do olho, uma região de 1 milímetro quadrado, Tati, do tamanho da cabecinha daquele alfinete prateadinho das costureiras. Minúsculo. Aquele pontinho é responsável aí por 80, 85% da nossa visão discriminativa. É como se fosse o coração do olho. E acontece por causa da radiação ultravioleta, por causa da luz azul, na melhor idade, justamente quando a gente mais precisa, uma degeneração. E aí você enxerga só com o restante do globo e a visão cai para 10, 15%. Por isso, proteger da radiação UV, proteger da luz azul, não é tanto nem para catarata, porque a catarata você operou, tem a visão restaurada. Resolve o problema. Se a mácula, se o nervo estiver bom. Então, hoje nós já temos no Brasil um número de idosos que têm a degeneração macular, estão surgindo tratamentos para isso, mas o melhor é prevenir, o melhor pode até ter catarata, mas não vamos deixar chegar na degeneração. Vamos falar mais sobre essa degeneração no próximo bloco, doutor? Vamos. Você continue conosco e qualquer dúvida, aproveita a presença hoje do especialista. A gente fala, inclusive, algumas participações aí do nosso público no próximo bloco. Participem!